Bom, pessoal, aqui estou eu com mais uma lição dos símbolos de fé. Isso mesmo, o que são símbolos de fé? São símbolos de fé da igreja e são coisas de evangélico, sim, catecismo, credo, tá bom? Credo não é para você ficar repetindo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, esquece. Credo é até mesmo uma oração, mas não é para você ficar repetindo, senão se torna vã repetição. Catecismo é o quê? Não é exclusividade católico-romano, não. Os católicos que se apoderaram da palavra catecismo e criaram um monte de regra antibíblica, heresia, e colocaram no catecismo da Igreja Católica Romana. Então, o que acontece? O que é catecismo? É um sistema para você ensinar a palavra de Deus dentro do contexto correto, usando as ferramentas corretas. Então, catecismo é uma pergunta, uma resposta e referência bíblica. E aí nós temos os credos, temos as confissões de fé, que servem para quê? São regras para que a igreja não se desvie para a heresia, tá bem? As igrejas cristãs, como a Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana do Brasil, elas têm confissões de fé, tá bom? Pede pro teu pastor para te mostrar a confissão de fé da tua igreja. Garanto que vai te ajudar muito. É o que crê a sua igreja, é um símbolo de fé. Então vamos lá, vamos para mais uma lição do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos continuar falando sobre o pecado, agora nós vamos falar mais especificamente do pecado que aconteceu a Adão e Eva. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na tela. Bom, a gente viu na última lição, na última pergunta do catecismo, lembram-se? Catecismo é um sistema de pergunta, resposta e referência bíblica. Então, o que nós temos no catecismo? A última pergunta que nós vimos, o que é o pecado? Então a gente viu que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei dada como regra para a gente por Deus, tá bom? A pergunta 25, que é o que nós vamos tratar hoje, pergunta o seguinte: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O que é o pecado que o homem caiu? Que é um ponto importante. Então, o que consiste esse pecado? O que é isso? Qual é a regra que foi quebrada? Esse é um ponto importante. Então, resumindo, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Qual foi o pecado que o homem cometeu comendo do fruto? Resposta: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão. Então, vamos lá. Qual é a base bíblica? Vamos para Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos continuar, tem mais base bíblica aqui. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Nós, eu, você. E não é nos tornamos pecadores apenas pela ação de Adão e Eva. Não, eles pecaram e nós só pagamos o pecado dele. Não, nós não temos capacidade de não pecar. Nós pecamos também. Então a contaminação vem e nós somos pecadores por causa dessa contaminação. Nós pecamos também. Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse é um X muito importante para a gente entender. Pessoal, nós não estamos pecadores, mas nós somos pecadores. Como assim? Estar pecador, estar com o sapato sujo. Eu estou com o sapato limpo, eu piso na poça e eu vou lá, jogo água nele e tá limpo. Eu não sou mais um homem de sapato sujo. Agora, o fato de ser pecador é ser um homem com sapato sujo, é eu sujar o sapato e não vai ser limpo. Por mais que eu lave, ele não fica limpo, porque aquele sapato é encardido, faz parte daquele sapato, aquela sujeira, é embrenhada naquele sapato, entendeu? Então nós somos pecadores, nós não estamos pecadores. Não, eu vou ficar quietinho aqui e não vou cometer pecado nenhum, não. Desde que nós nascemos, nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Vou falar uma coisa aqui que eu sei que é polêmica, pessoal. Mas pega uma criança, dá um brinquedo para essa criança e coloca ela com uma criança da mesma idade e não dá o brinquedo para outra. Vamos ver quanto tempo vai demorar para aquela criança sem brinquedo ir lá dar uma mordida, bater na outra e tomar o brinquedo. É pecado. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nenhum ser humano é o quê? Puro. Então, isso que vocês têm que entender. O pecado, pessoal, nós pecamos. Nós somos pecadores porque a nossa natureza é aquela caixa de direção da Kombi velha que eu te falei. É uma caixa de direção desalinhada. Ela sempre vai fazer a Kombi virar para onde?
para o lado do pecado, para o lado da coisa errada, para o lado da sujeira. É como o porquinho. Você pega o porquinho, você dá banho no porquinho, passa perfume no porquinho, põe colar de pérola no porquinho. Aí solta o porquinho para você ver o que ele faz. Ele vai direto de novo para a lama. Somos nós somos os porquinhos. Entendem a questão? Nós somos. A nossa natureza foi contaminada por Adão lá em cima. Na falta de retidão na qual esse foi criado, a retidão, né? Na falta da retidão, quando Adão se desviou daquilo que ele foi criado, que era o que ele tinha o livre-arbítrio, ele estava com Deus, ele tinha a inocência. Então, na falta dessa inocência, na falta da inocência que Adão foi criado, e na corrupção da natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, olha só, ele era perfeito e ele se tornou corrupto da sua natureza, no seu âmago, lá dentro. O ser humano se tornou, por causa de Adão, o ser humano se tornou indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual. Então nada é bom. Não existe nada que o homem faça por ele mesmo que seja bom. Tudo que nós fazemos de bom, qualquer coisa boa que nós fazemos, vem de quem? Vem de Deus, do Espírito Santo que está em nós. Eu ensinei isso na série da Trindade, exclusiva para os mantenedores, e isso você aprende no nosso bacharel livre em teologia. O Espírito Santo. Quando a gente estuda o Espírito Santo, a gente vê a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Somos salvos, participantes do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo vem para nós, passa a fazer parte da nossa vida. Aí nós abrimos o olho e vemos o absurdo do pecado, o erro do pecado. Olha que coisa séria, que coisa absurda. Então, nada de bom vai sair de nós. Tudo que nós fazemos é o quê? Mal. Tudo que nós fazemos por nós mesmos é mal. Pode ver que mesmo sendo cristãos, mesmo você, meu irmão, sendo salvo, mesmo eu sendo salvo, quando eu vejo um carro bonito, um carro bom, eu tenho inveja. Quando eu vejo um irmão com uma coleção de Hot Wheels maior que a minha, eu tenho inveja. Quando eu vejo um irmão indo viajar, sendo que eu e a Vanessa, faz quanto tempo que a gente não tira férias, eu tenho inveja. Lógico, meu coração sente inveja e eu me repreendo. Mas isso é o Espírito Santo que me guia. E eu entendo que isso é pecado. Aí eu oro pela vida daquele que eu invejei e falo que Deus abençoe 10 vezes mais do que ele tem. Mas isso é o Espírito Santo que faz comigo. Por mim, eu vou me revoltar. Como que ele tem, eu não tenho. Eu não vou me sentir encorajado a trabalhar mais para eu ter o carrão ou eu ter a viagem. Não, eu vou desejar que ele não tenha, porque eu não tenho. É diferente. Você vê algo, como eu vejo, por exemplo, um pastor como Franklin Ferreira, um pastor cheio da palavra, cheio do entendimento, ou Augusto Nicodemos, Leandro Lima, eu babo neles. De eu babar neles, não é idolatrar, viu, pessoal, que isso é um pecado. Eu olho para eles e eu falo, eu quero ser como eles, então eu vou estudar mais para eu ser como eles, para eu dar o bom testemunho que eles dão, para eu fazer como ele faz. Agora, a minha natureza, a minha carne fala, poxa, olha o que ele tem e o que eu não tenho. Sabe a questão? Olha como isso é importante. Pegava Israel nisso. Porque Israel, por que ela caía em pecado? O povo de Israel. Porque eles olhavam os outros povos que estavam lá, que não eram tementes a Deus. O gramado do vizinho, o gramado do pecador. Quantas vezes eu já escutei em aconselhamento a pessoa, pastor, estou muito deprimido, porque olha o que o ímpio tem e eu não tenho. Olha o que o ímpio faz e eu não faço. Tá? Então, nada de bom sai da gente. A gente é incapaz de fazer algo bom. A gente é incapaz de fazer algo bom. A gente é incapaz de fazer algo que preste, principalmente espiritualmente. Sem o Espírito Santo em nós, nós não temos condição de olhar e ver quanto o pecado é perigoso. Nós não temos condição de ver como o pecado é perigoso, como o pecado é mortal. Nós só vamos ver isso com o Espírito Santo dentro de nós. Ah, tá. Onde é que está a base bíblica? Vamos lá que temos várias. Romanos 3, 10 a 12, né? Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Tomou? Vamos ver, tem mais aqui. Pensa que o tapa na orelha mudou? Não. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Acabou? Não, tem mais ainda.
Romanos 8, 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Vamos ver, tem mais, tem mais. Gênesis 6:5 para encerrar. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o homem inclinado para o mal, ele vai produzir só coisa ruim, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Ou seja, aconteceu o pecado atual de Adão e Eva, aí o homem se contamina e ele se transforma em um ser. Não apenas o Adão, mas toda a humanidade se transforma em pecadores, porque são a Kombi quebrada. Então é por isso que se chama o pecado original nos contaminou. E desse pecado original, a gente passa a ser pecador e a gente passa a só pecar. A gente não consegue fazer o que está certo. Base bíblica, Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, nosso pecado. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos ver mais. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que é blasfêmia, pastor? Falar mal de Deus. Essa foi mais uma lição do nosso catecismo, espero que vocês tenham gostado. Olha só, a nossa ideia aqui é ensinar, tá bem? Isso aqui você já está aprendendo, mas eu quero que você aprenda também a manusear a palavra de Deus dentro das regras que o Senhor criou para nós. Eu quero que vocês aprendam isso. Eu não quero que qualquer bandido aí, travestido de pastor, venha enrolar vocês, venha roubar vocês, venha enganar vocês, tá bem? Então, espero que vocês tenham aprendido. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui assistindo. Tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Lembrando que nós devemos ser educados com os nossos irmãos, tá bem? E é isso aí. Agora, você quer nunca mais ser enganado por ninguém? Você quer ter a capacidade de ir lá na Escritura ver se eu estou falando a verdade para vocês? Então, você tem o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. É um curso de Teologia do Nascido de Novo, que vai do básico ao avançado. A teologia não substitui a Cristo. Não substitui a palavra de Deus, a verdade da Escritura. A teologia é um conjunto de ferramentas que vai fazer você entender o que é a Bíblia, de onde ela veio, vai te ajudar a você extrair corretamente o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e transmitir esse conhecimento bíblico. E no nosso curso você vai aprender isso de uma maneira completa. Tá bem? Então vem estudar com o Nascido de Novo, vem estudar com a gente, que eu vou ter o maior prazer de te receber no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. O link aqui na descrição, se você clicar e se matricular, você em vez de pagar R$ 196,97, você vai pagar R$ 177,29. Você vai ter um belo desconto, além do desconto que a gente já dá. Entendeu? Esse valor é o valor do curso inteiro, não é o preço da mensalidade, você paga isso por mês. Não, você paga isso uma vez só e acabou. E ainda pode parcelar esse valor até em 12 vezes. E esse preço é do Bacharel Livre, mais o bônus, que é o curso completo de capelania. E os dois cursos você recebe certificado, histórico escolar e credencial. Tanto a credencial de teólogo pelo Bacharel Livre em Teologia, quanto de capelão. Então te espero lá no Nascido de Novo, clica aqui e vem estudar com a gente. Que Deus abençoe demais a sua vida. Fique com Deus.